Opa, então, te perguntar. Por acaso você se considera uma pessoa criativa? Acho que a maior parte das pessoas que eu conheci durante minha vida não se consideravam. Eu me acho criativo hoje em dia, porque a maioria das pessoas ao meu redor diziam que eu era criativo. Então eu meio que passei a acreditar no bagulho. Tá, primeiramente, o que é criatividade? Pelo que eu pude perceber com a minha inteligência limitada, criatividade é a habilidade de criar ideias originais do seu próprio modo ou transformá-las em realidade de alguma forma. O bagulho é tu criar a ideia original da sua própria forma e depois se vira aí, filhão, faz acontecer. Olha, não sei se você percebeu também, mas eu falei habilidade. Sim, criatividade não é uma característica inata de alguém, que ela já nasce fazendo isso, tá ligado? Já nasce manjando dos bagulho tudo. Criatividade é uma habilidade que pode ser aprendida e melhorada. E é claro, assim como qualquer outra habilidade que funciona que nem um músculo, se você não usa, ele atrofia, a criatividade é a mesma coisa. Quanto menos você usa, pior ela fica. Assim vai ficar mais difícil de criar coisas, ter ideias. Nesse caso, a pessoa só fica boa em copiar algo que já existe. E pelo contrário do que muita gente acredita aí, essa habilidade não pode ser aprendida exclusivamente no período da sua infância, tá? Essa habilidade dá pra desenvolver também depois de adulto. E por falar em criatividade, eu percebi que quando a gente era criança, naquela época lá da escolinha, não sei o que, onde parecia que o mundo inteiro e tudo ao nosso redor era feito para estimular a nossa criatividade. Atividade no colégio, dinâmica em grupo com os amiguinhos, os desenhos na TV, parecia que tudo era feito com esse intuito de desenvolver a sua criatividade, para você criar ideia, para criança criar ideias, você criar ideias. Porém, esse período lá na escolinha, quando a gente era bem pequeno, ele não se repete nos anos seguintes. A partir do fundamental ali, do sexto até o nono, isso simplesmente não acontece muito mais. E no ensino médio, então, desiste. Zero criatividade lá. O bagulho é só copiar bagulho do quadro, reproduzir no caderno. Copiar, reproduzir. É basicamente isso aí que a gente aprende o resto da vida inteira no colégio, depois da escolinha. Acho que a gente só usa a criatividade nos anos seguintes do colégio se for pra colar numa prova. Aí, meu mano, a criatividade vai lá no teto. A gente inventa uns bagulho muito louco pra colar. Quer dizer, a gente não, né? Eles. Eu não fazia isso, não. Eu era uma boa pessoa. Tirava nota baixa, mas não colava, tá? Pra mim, eu era uma boa pessoa. Pros outros, eu era só otário mesmo. Bom, mas se a gente pode chegar a uma conclusão até aqui, é que é a seguinte: habilidade e talento são coisas diferentes. Como a gente sabe, a habilidade a gente desenvolve. Talento é basicamente uma facilidade que a pessoa tem pra se desenvolver em tal assunto. Então isso não significa que a pessoa já nasce sabendo algo, afinal ninguém nasce sabendo nada, a não ser chorar e cagar, e isso é uma das coisas mais úteis para o resto da vida, que você vai precisar, chorar e cagar. Lembra que eu falei que a criatividade também é criar ideias originais do seu próprio modo? Então, ela pode ser útil em várias coisas da sua vida, não só na produção de algo como desenho, pintura, fotografia, design, edição de vídeo. Criatividade também é a forma mais eficiente de resolver problemas, sejam eles qual forem. Essa habilidade de criatividade também pode te ajudar a aprender outras habilidades. Você pode achar jeitos criativos aí de aprender outras coisas, tá ligado? E bom, acho que você pode ter ficado um pouquinho curioso quando eu falei que dá pra exercitar a criatividade, né não? Não ficou não? Então tá bom. Eu vou citar aqui algumas coisas que podem ser usadas para exercitar a criatividade. Primeiramente, tentar ver tudo de outro ângulo. Pega um caso qualquer da vida aí, uma história aí de preferência que você tenha participado, que você esteve lá, e tenta imaginar essa história da visão das outras pessoas envolvidas na história. Tenta se colocar ali no ponto de vista delas e tentar imaginar o que elas pensaram, sabe, qual foi a linha de raciocínio. Tenta fazer esse exercício aí. Segundamente, escrever uma historiazinha com palavras-chave. Escolhe umas palavras aí que pode ser aleatório ou não e tenta escrever uma historiazinha com elas. Não precisa escrever um livro do Harry Potter, não. Só escrever uma historiazinha qualquer ali com umas palavrazinhas aleatórias que tu tirou do nada. Terceiramente, se isolar de estímulos externos. Tu não precisa ir meditar num templo shintoísta no Japão. Eu digo aqueles momentos que tu tá longe de uma tela, sem muito barulho ao seu redor, quando você tá sozinho, marolando ali, de boa nas ideias. Eu, por exemplo, tenho várias ideias quando eu tô tomando banho, quando eu tô sozinho em casa, quando eu deito pra dormir e começo a imaginar futuros perfeitos que não existem e começo a ficar triste com isso. Enfim, várias ideias minhas surgem assim. Às vezes são ideia meio torta, sim, mas são ideia. Queria ideia, nós tem ideia. Porém, como nem tudo são flores, às vezes são flores sujas de merda, existe uma coisinha chamada bloqueio criativo. Dando uma resumida na história aqui, esse termo foi criado lá na década de 40 e o termo original era bloqueio do escritor, que era
basicamente quando os escritores ficavam com um bloqueio, não conseguiam escrever mais nada. E aí só... Tá porra. E a gente adaptou isso pra bloqueio criativo no geral hoje em dia. Olha, um bloqueio criativo pode ser causado por muitas coisas. Isso pode variar de pessoa pra pessoa também, tá? Porém, os motivos mais comuns são estresse, perfeccionismo, ansiedade, procrastinação, ou só porque tu não manjava muito do assunto que você tava tentando ali criar alguma coisa, tá ligado? Bom, pra superar isso tem duas coisas que funcionam bem até um certo ponto, eu diria. A primeira é tentar uma abordagem diferente, tentar começar o bagulho de um jeito diferente, com uma outra pegada, uma outra visão. E a segunda coisa é simplesmente começar. Quando tu fica travado pra começar uma coisa, é uma merda. Mas quando tu começa, as ideias vai vindo, sabe? O cérebro vai trabalhando, vai rodando a manivela ali, o hamster vai correndo na rodinha, aí começa a vir as ideias. Vai aquecendo o motor do Opala. Para fazer o roteiro desse vídeo aqui, por exemplo, foi exatamente assim. Eu tava sentado aqui de frente pra tela em branco do Word por 15 minutos e não pensava em nada. Até que eu finalmente falei, quer saber? Que se dane. Comecei a escrever. E aí as ideias vieram. Aí foi só continuar o texto, voltar ali pro começo depois pra arrumar o começo, que ficou meio meia bomba. Depois disso, as ideias vão fluindo. É só começar. Enfim, o vídeo foi esse. Não sei como ficou essa bosta, tô fazendo tudo no improvisado e só escrevendo o roteiro com o que sai na minha cabeça. Bom, mas enfim, caso você tenha gostado disso aqui, eu peço encarecidamente que você deixe um like aqui embaixo, porque querendo ou não, deu trabalho pra fazer essa porra. Tem outros vídeos aqui no canal, eu postei um vídeo sobre comparação, sobre se comparar. Eu acho que esse vídeo ficou bem da hora. Se você curtiu esse daqui, você vai curtir aquele ali também. Enfim, se você quiser, me segue lá no Instagram. Meu arroba é esse daqui. Vai estar aí na descrição também, tá? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Gostou? E se tu não gostou, pega a visão, meu parceiro. Tu pega a visão.